Oi, tudo bem? Hoje vamos continuar o estudo de Eu via Satanás cair como um relâmpago, do pensador francês René Girard. E vamos continuar o capítulo 10, chamado Singularidade dos Evangelhos. Nesse momento, René Girard vai falar sobre os profetas. O desprezo moderno pela noção de profetismo, a ideia de que se trata de uma miragem teológica ultrapassada por um método científico necessariamente superior ao pensamento que ele estuda, é uma superstição mais temível que a antiga credulidade, pois sua arrogância a torna impermeável a qualquer compreensão. Então aqui o Girard está falando que existe uma postura arrogante da parte de alguns teóricos modernos que desprezam a noção de ser um profeta, do profetismo. Os profetas judeus já procedem da mesma maneira que os evangelhos, para combater a cegueira das multidões com relação a eles, para se defender do ódio contagioso de que é alvo seu pessimismo excessivamente perspicaz. Eles, os profetas judeus, recorrem a exemplos de incompreensão e de perseguição que vitimaram os profetas mais antigos. Então, muitos profetas também foram vítimas de multidões violentas. A liturgia tradicional nutre-se abundantemente desses textos, cuja sensibilidade às injustiças coletivas é extremamente forte, ao passo que nos textos filosóficos ela é muito fraca e nos textos míticos ela é nula. A ideia de qualificar de profética a articulação de todos os textos que denunciam as ilusões perseguidoras funda-se numa intuição profunda da continuidade entre a inspiração bíblica e a inspiração evangélica. Essa ideia nada tem a ver com o que é vulgarmente chamado de profetismo, as pretensões fantasiosas à previsão do futuro, tal como podem ser encontradas na maioria das sociedades. Então aqui ele está falando que existe sim uma consciência do ciclo mimético nessas situações que os profetas passaram, muitos profetas antes de Jesus Cristo ser crucificado na cruz também passaram ataques de multidões violentas. Isso é importante porque mostra uma continuidade entre a inspiração bíblica e a inspiração evangélica. Lendo Pascal, lamentamos constatar que ele concebe o profetismo como uma espécie de codificação mecânica, ou seja, que o Girard está falando que ser profeta não é você fazer previsões fantasiosas, e muitas vezes é você sofrer o ciclo mimético, o ataque das multidões. Lendo Pascal, lamentamos constatar que ele concebe o profetismo como uma espécie de codificação mecânica, de adivinhações que apenas os cristãos são capazes de decifrar, pois possuem a chave, afirmando que os judeus não entendem nada de seus próprios textos por não terem chave, que é a própria pessoa do Cristo. Graças à interpretação mimética, podemos dar à noção de profetismo um sentido positivo, tanto para os judeus quanto para os cristãos, um sentido que não exclui ninguém, principalmente os redatores dos textos mais antigos, certamente erguidos pela inspiração profética, pois eles defendem a inocência de uma vítima injustamente condenada. Para compreender o profetismo é preciso relacioná-lo, como tudo que é essencial no cristianismo, com a caridade. É preciso cotejá-lo com a parábola de Mateus sobre o juízo final. Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes, a caridade, a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. A revelação cristã no sentido mais alto é sempre consciente de ser precedida pela revelação bíblica e de ser fundamentalmente de mesma natureza que esta, de proceder do mesmo tipo de intuição. A revelação cristã, no sentido mais elevado, deseja guiar-se por sua irmã mais velha, enriquecer-se de seu saber e de suas saborosas fórmulas. As citações veteritestamentárias, com as quais os evangelistas semeiam seus relatos, não parecem todas igualmente felizes, igualmente inspiradas. Por vezes,
parecem sobretudo verbais, despojadas de significação profunda, geradoras de correspondências artificiais com a Bíblia. Mas nunca se deve condenar apressadamente as Santas Escrituras. Quando tivermos desejo de fazer isso, desconfiemos. Talvez não estejamos, então, à altura de nossa tarefa, né? Então, o que ele está falando aqui, existe uma correspondência, né, entre os vários momentos, né, da Bíblia, os vários textos bíblicos. A revelação evangélica é a chegada definitiva de uma verdade já parcialmente acessível no Antigo Testamento, mas que exige, para se concluir, a boa nova do próprio Deus, aceitando assumir o papel de vítima coletiva para salvar toda a humanidade. Esse Deus que de novo torna-se vítima não é um Deus mítico a mais, é o Deus único e infinitamente bom do Antigo Testamento. Sejamos mansos. Se a divinização do Cristo repousa não sobre o escamoteamento dos arrebatamentos miméticos, né? Então, o Cristo foi divinizado, mas não porque os arrebatamentos miméticos foram escondidos, né? Então, se a divinização do Cristo repousa não sobre o escamoteamento dos arrebatamentos miméticos, que produz o sagrado mítico, repousa ao contrário sobre a revelação plena e integral da verdade que esclarece a mitologia. E é ela, espero, que nutre minhas próprias análises desde o início. Às divindades míticas opõe-se um Deus que, em vez de surgir do mal-entendido a respeito da vítima, assume voluntariamente o lugar da vítima única e torna possível pela primeira vez a revelação completa de um mecanismo vitimário. Então aqui ele está mostrando, né, qual que é o significado da crucificação, né, que esse Deus, por vontade própria, ele ficou no lugar da vítima, que é sacrificada por uma coletividade exasperada pelo mimetismo, né? Longe de regressar para a mitologia, o cristianismo representa uma nova etapa da revelação bíblica, para além do Antigo Testamento. Longe de constituir uma recaída na divinização das vítimas e a vitimização do divino que caracteriza a mitologia, como ela é, de início, inevitavelmente imaginada, a divindade de Jesus obriga-nos a distinguir dois tipos de transcendência exteriormente semelhantes, mas radicalmente opostas. A primeira, né, que é da mitologia, é mentirosa, obscurantista, a do cumprimento não consciente do mecanismo vitimário na mitologia, e a outra, ao contrário, verídica, luminosa, que destrói as ilusões da primeira, revelando o envenenamento das comunidades pelo mimetismo violento e o remédio suscitado pelo próprio mal, aquele que começa pelo Antigo Testamento e se expande no Novo. Embora a divindade do Cristo afirme-se por ocasião do todos contra um mimético de que ele é vítima, ela não deve absolutamente nada a esse fenômeno, cuja eficácia é subvertida por ele. Então, o que ele está falando, né, que a crucificação de Jesus, ela demonstra que ali existe um Deus, o único que se sacrifica, né, se coloca no lugar da vítima para revelar, né, essa verdade do ciclo mimético. Para reforçar a argumentação precedente, vou agora comentar duas passagens dos evangelhos sinóticos que tornam manifestas não apenas as semelhanças enganosas entre as falsas epifanias religiosas e a verdadeira, mas algo ainda mais notável, a existência de um saber evangélico a respeito dessas semelhanças e sobre os mal-entendidos que elas causam. Aos olhos dos evangelistas, uma assimilação da divindade do Cristo a uma divinização mítica é tão impossível que eles conseguem descrever fenômenos suscetíveis de provocar esse tipo de confusão sem o menor embaraço, sem a menor inquietação. Se eles fossem os vulgares propagandistas em que nossos desconfiados especialistas tendem a transformá-los, Lucas, Marcos e Mateus nunca teriam redigido essas duas passagens que ele vai comentar a seguir, né? A primeira passagem, extremamente breve, encontra-se no Evangelho de Lucas,
Comentei anteriormente que a morte de Jesus acalma a multidão. Então, a morte, de uma vítima que é sacrificada por uma multidão violenta cria um efeito de restabelecimento da ordem social que estava perdida nessa crise, Produz sobre a multidão o efeito de todos os assassinatos coletivos ou de inspiração coletiva, uma espécie de distensão, uma catarse sacrificial que impede que aconteça a rebelião temida por Pilatos. Então, quando Jesus é sacrificado, existe um retorno, uma sensação de retorno da ordem social perdida. Do ponto de vista evangélico e cristão, é claro que esse apaziguamento da multidão não tem qualquer valor religioso. É um fenômeno característico do mimetismo violento, da humanidade prisioneira de Satanás. Ao invés de confundir e mistificar o processo vitimário, os evangelhos desmistificam esse processo vitimário, revelando a natureza puramente mimética daquilo que um relato mítico consideraria divino. O Evangelho de Lucas contém uma prova bem pequena, mas muito reveladora dessa desmistificação, uma prova muito preciosa para o exegeta atento. No fim de seu relato sobre a paixão, Lucas acrescenta a seguinte observação: e nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos tornaram-se amigos, pois antes eram inimigos. No Evangelho de Lucas, Jesus comparece brevemente diante de Herodes, e é a participação comum de ambos na morte de Jesus que aproxima os dois homens, Herodes e Pilatos. Sua reconciliação é um desses efeitos catárticos dos quais se beneficiam os participantes de um assassinato coletivo, os perseguidores não arrependidos que se unem depois do assassinato da vítima inocente. É o efeito mais característico desses assassinatos, aquele que, se for suficientemente poderoso, conduz à divinização mítica da vítima. Lucas apreende visivelmente esse efeito. Ele compreende muito bem que a melhoria das relações entre Herodes e Pilatos nada tem de cristã. Por que ele se dá ao trabalho de nos indicar um detalhe desprovido de significação cristã? Não devemos, sobretudo, imaginar que ele se interessa pela política palestina. O que, evidentemente, o interessa é aquilo de que eu mesmo estou falando nesse momento, o efeito apaziguador do assassinato coletivo. Mas por que, sendo ele próprio cristão, interessa-se por um efeito tipicamente pagão? Penso que Lucas assinala essa reconciliação para que reconheçamos aí alguma coisa, justamente que vista de fora poderia se assemelhar enganosamente à comunhão dos primeiros cristãos, e no entanto nada tem a ver com ela. Ele não confunde certamente a reconciliação de dois representantes das potestades com o que vai se passar entre os discípulos e Jesus no dia da ressurreição. É o paradoxo, em itálico, da semelhança entre o mítico e o cristão que espanta Lucas. E é isso que ele não hesita em assinalar, sem temer qualquer confusão. O interesse em relacionar essas duas ressurreições, a verdadeira ressurreição e a falsa ressurreição, é extraordinário, tanto no plano intelectual quanto no plano espiritual. Ser realmente fiel aos evangelhos não significa suprimir o que faz da paixão um mecanismo vitimário como os outros. Pelo contrário, é levá-lo cuidadosamente em conta. E o resultado, longe de contradizer a teologia tradicional, confirma o rigor de seu fundamento. Os dados sobre os quais as divinizações míticas se fundam estão todos presentes nos relatos da paixão, mas em vez de serem incompreendidos e desconhecidos como seriam no mito, eles são compreendidos, desmistificados, neutralizados. Pilatos e Herodes não percebem sem dúvida que sua reconciliação enraiza-se na morte de Jesus. Lucas percebe isso em seu lugar. Ele é aquele dos 4 evangelistas que melhor define a inconsciência perseguidora. Passo agora para a segunda passagem que desejo comentar, a mais antiga das duas, segundo os especialistas, pois se encontra nos evangelhos de Marcos e Mateus.
e é mais longa do que a primeira. É o relato da falsa crença de Herodes numa ressurreição de sua vítima, o profeta João Batista. Esse texto ilustra de maneira admirável o problema das semelhanças surpreendentes e espantosas entre ressurreições do tipo mítico e a ressurreição de Jesus. Então, o fato, de Herodes acreditar que o João Batista podia ser ressuscitado, podia ter ressuscitado, marca essa diferença, entre o mito e o texto bíblico. Como bons cristãos que são, Marcos e Mateus consideram essa ressurreição falsa. E a verdadeira não é a ressurreição de João Batista, é a ressurreição de Jesus. O que torna o texto extraordinário é que a verdadeira morte de João e sua falsa ressurreição apresentam-se com aspectos, na verdade, tão espantosamente semelhantes à verdadeira morte e verdadeira ressurreição de Jesus, que a presença desse texto nos evangelhos tem para o leitor moderno, cristão ou não, algo de atordoante. As duas crenças, a verdadeira e a falsa, enraizam-se ambas em um desses assassinatos coletivos ou com ressonâncias coletivas, de onde surgem as divindades míticas. Nos dois casos, um profeta venerado passa por ressuscitado. Nos dois casos, a ressurreição parece surgir da violência coletiva. Então, o João Batista e Jesus eram profetas venerados, só que João Batista não ressuscitou e Jesus sim, Os dois evangelhos colocam na boca de Herodes uma frase que sugere nitidamente o enraizamento na falsa crença na lembrança do assassinato. Esse João que eu mandei decapitar ressuscitou. Isso está em Marcos 6,16. Essa frase situa a falsa ressurreição no prolongamento direto da violência, que aparece então como fundadora. Essa frase confirma a concepção das gênesis míticas propostas nos capítulos anteriores. Todo o episódio é uma gênese mítica em miniatura, estranhamente semelhante à sequência da paixão e da ressurreição. Imediatamente após a frase de Herodes, os dois evangelhos voltam no tempo para contar o assassinato de João. O que justifica o relato desse assassinato só pode ser a preocupação de explicar a falsa crença de Herodes, que João Batista não ressuscitou. Para relatar uma falsa ressurreição, é preciso encontrar o assassinato coletivo que a provoca, que a suscita. Como justificar de outra maneira a volta atrás dos dois evangelhos, seu recurso à técnica do flashback, da qual não há outro exemplo nos evangelhos? A função geradora do assassinato na crença de Herodes é mais ressaltada ainda em Mateus do que em Marcos. Para este último, de fato, a crença na ressurreição não começa com o próprio Herodes, mas com boatos populares aos quais o assassino de João contenta-se em acrescentar sua fé. De sua parte, Mateus suprime o tema dos boatos. Em seu evangelho, a falsa crença só possui como estímulo o assassinato. Os dois evangelistas nada dizem, Mateus e Marcos, nada dizem para dissipar a confusão em que a superposição dessas duas ressurreições, a falsa e a verdadeira, ameaça lançar os frágeis cristãos da época. Eles não experimentam visivelmente a perturbação que a semelhança das duas sequências suscita em nossos contemporâneos, É que ele está falando aqui. Marcos e Mateus, eles não se abalam, com as semelhanças entre o texto mítico e o texto bíblico, porque eles têm mais consciência do processo do ciclo mimético, Se essas semelhanças os tivessem preocupado, Marcos e Mateus teriam feito o que Lucas fez, teriam suprimido um episódio que, não estando centrado em Jesus, desempenha apenas um papel secundário, podendo ser facilmente eliminado. A fé de Marcos e Mateus é pura e forte demais para se preocupar, como a nossa, com as semelhanças entre a falsa ressurreição e a verdadeira. Ao contrário, temos a impressão de que os dois evangelistas insistem nessas semelhanças para mostrar até que ponto as imitações satânicas da verdade são hábeis, mas no final impotentes. A fé cristã consiste em pensar que, diferentemente das falsas ressurreições míticas, que estão realmente enraizadas nos assassinatos coletivos, a ressurreição do Cristo nada deve à violência dos homens.
ela se produz após a morte do Cristo, inevitavelmente, mas não de imediato, apenas após o terceiro dia. E, numa ótica cristã, tem sua origem no próprio Deus. Então aqui, né, diferente, por exemplo, né, no episódio da morte do linchamento, né, do apedrejamento do mendigo de Éfeso, no lugar, né, daquela morte se constrói uma imagem de um Deus, né? E aqui não é isso que acontece. Aqui Jesus vai ressuscitar, mas não por conta da multidão violenta que inventa uma divindade ou que inventa ou diviniza a vítima, né? Não. Aqui Jesus vai ressuscitar porque por ele mesmo, né? Por Deus. E depois do terceiro dia. Então isso nada tem a ver com a interpretação da multidão. O que separa a verdadeira ressurreição da falsa não são as diferenças temáticas no drama que a precede, pois tudo é perfeitamente análogo, mas seu poder de revelação. Já verificamos esse poder e iremos ainda verificá-lo nos próximos capítulos. Esse poder se opõe de modo tão decisivo ao poder de ocultação mítico que, uma vez que a oposição seja percebida, as semelhanças temáticas entre o mito e os evangelhos, tudo que obceca a crítica dita científica, tudo que parece confirmar o ceticismo que o crítico traz consigo antes de começar o seu trabalho, aparece como uma profecia que se autorrealiza, um círculo vicioso de ilusão mimética. Então aqui ele está falando, né, que os exegetas muitas vezes não entendem, se perdem nas semelhanças, né, e não entendem as diferenças. Os evangelhos verificam sempre admiravelmente todas as posições que adotamos em relação a eles, mesmo as mais contrárias a seu espírito real. Podemos ver uma ironia superior nas verificações aparentemente estrondosas e, no entanto, ilusórias, que os evangelhos fornecem a todos os seus leitores. Então aqui ele está falando que mesmo que os evangelhos destaquem semelhanças, né, existe já essa consciência de como funciona o ciclo mimético, né? Lucas suprimiu de seu evangelho o relato do assassinato de João Batista, não por estar perturbado, mas por considerá-lo uma lamentável digressão. Ele quer centralizar tudo em Jesus. Podemos pensar então que sua pequena frase sobre a reconciliação de Herodes e Pilatos é o que corresponde no terceiro evangelho à falsa ressurreição nos dois primeiros. A crença na falsa ressurreição é um toque pagão bem característico do representante das potestades, que é Herodes, né? Herodes poderia achar que João Batista ressuscitou, mas porque ele estava lá preso no ciclo mimético, né? Lucas a suprime, mas substituindo-a por um outro toque pagão do mesmo tipo, a reconciliação de Herodes e Pilatos graças à crucificação. Nos dois casos é o processo de divinização mítica que é sugerido e rejeitado. Apesar das aparências, os evangelhos e sua ressurreição opõem-se à mitologia de modo ainda mais radical que o Antigo Testamento. Então olha só, apesar das aparências, os evangelhos e sua ressurreição são contrários à mitologia, de modo ainda mais radical que no Antigo Testamento. Vemos como os evangelistas dão mostras de um profundo conhecimento, de um poder muito seguro de distinguir as ressurreições míticas da ressurreição evangélica. Os descrentes, em contrapartida, confundem os dois fenômenos. Aqui eu vou parar, né, porque a gente está encerrando esse capítulo, e aí a gente vai entrar. Sempre esse livro vai aos poucos nos dando, né, uma sensação de que o melhor está por vir, né? E aí o próximo capítulo que a gente vai estudar agora, o capítulo 11, chama O Triunfo da Cruz. Então, até o próximo vídeo. Obrigada pela participação de vocês.